Quero falar agora sobre um leilão pelos name rights da Arena do Corinthians. Fui o primeiro a contar para vocês na semana passada que a diretoria corintiana admite tratativas para trocar o nome do seu estádio. A Hypera Pharma, dona da Neoquímica, que fique esperta, porque há duas empresas interessadas em substituir esse acordo. A Hypera Pharma paga hoje 15 milhões de reais por ano ao Corinthians. E a partir de setembro, a multa, que é de 180 milhões de reais, cai para apenas entre aspas, né? Mas cai para 70 milhões de reais. E os interessados na mudança do nome, em adquirir os name rights da Arena Corintiana, se mostraram dispostos ao pagamento desses 70 milhões de reais. A informação importante vem agora. A Hypera Pharma, atenta a esses movimentos, já procurou o Corinthians para dizer que tem a intenção de participar de uma possível negociação. Se alguém fizer uma proposta, o Corinthians precisa. A Hypera Pharma quer ser avisada pelo Corinthians para eventualmente cobrir qualquer possibilidade de acordo. É importante dizer que esses 15 milhões por ano pagos pela Hypera Pharma, num acordo de 20 anos, por 300 milhões de reais, o valor acabou ficando baixo, né? Quando foi acertado, lá atrás, em meio à pandemia, até parecia uma boa grana, mas recentemente o Pacaembu e o Mercado Livre firmaram um acordo de 1 bilhão de reais por 30 anos. Isso garante ao Pacaembu 33 milhões de reais, bem mais, mais do que o dobro do que os 15 milhões de reais pagos pela Hypera Pharma. A tendência é que a gente tenha novidades sobre esse assunto a partir de setembro, com o Corinthians aumentando consideravelmente seu faturamento, e qualquer grana vinda desse acordo vai ajudar no pagamento do estádio. Só para completar, registrar que o Corinthians enfrenta o Juventude na noite dessa segunda-feira, precisando de vitória para se afastar da zona do rebaixamento. Até o Santos encostou no Corinthians. Depois de uma sequência de 2 vitórias, o Peixe, que até outro dia estava super ameaçado de rebaixamento, está a apenas 1 ponto de distância na tabela do Coringão. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians, como fica o timão sem Augusto Melo. Você sabe, nesse sábado, sócios do Corinthians votaram pelo impeachment do presidente. Quase 70% dos sócios que participaram da votação optaram por excluir o presidente do clube. Dessa maneira, não há mais como reverter essa história. O Augusto até prometeu ir à justiça, mas a chance é praticamente zero. E eu quero te contar como fica o Corinthians a partir de agora. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, não tem prazo, mas precisa convocar nos próximos dias uma nova eleição para presidente. Importante contar que essa eleição é só até o fim do atual mandato, ou seja, o presidente aquele que for eleito pelos conselheiros e não pelos sócios não participam dessa votação, fica até dezembro do ano que vem. Já se sabe que Osmar Stabile será o candidato da situação, ele é o presidente interino desde o afastamento do Augusto no mês de maio, e a tendência é que a gente veja pessoas, pelo menos 1 ou 2 concorrentes, gente de oposição tentando se tornar presidente. Hora de falar sobre o Corinthians, que acertou o empréstimo de 2 atletas nesse domingo, dia seguinte ao afastamento em definitivo de Augusto Melo. O Corinthians emprestou Léo Maná e Diego Palacios. O Léo Maná, que é lateral direito formado na base do clube, vai defender o Criciúma até o fim da temporada. Já Diego Palacios, que havia sido contratado do futebol dos Estados Unidos e que praticamente não jogou vestindo a camisa do Corinthians por conta de uma série de lesões, será reforço do Karpat da Ucrânia, também por empréstimo. O Corinthians busca diminuir sua folha e, mais do que isso, abrir espaço para jogadores mais úteis. Por exemplo, o Léo Maná não conseguia nem ser o reserva imediato do Mateuzinho na lateral direita. Quem vinha quebrando o galho quando o Mateuzinho não podia jogar é o zagueiro Félix Torres. Em relação ao Palacios, 4ª opção da lateral esquerda, ele estava atrás de outros 3 jogadores, o Angeleri, o Hugo e o Matheus Bidu. A partir de agora, com a saída desses atletas, o Corinthians pretende buscar novos reforços, só tem aquele grande problema. Nessa segunda-feira vence o prazo para que o Timão se acerte com o Santos Laguna, dívida de 34 milhões de reais pela compra do Félix Torres. Se não houver o pagamento, e dificilmente esse pagamento vai acontecer por falta de dinheiro, o Corinthians sofre o transfer ban, que o impede de registrar novos atletas. Bora fechar o vídeo com a bomba do domingo, Palmeiras. Quero falar agora sobre o Corinthians. E os efeitos de Augusto Melo como presidente seguem sendo conhecidos e causado estragos. Nas categorias de base é onde a coisa mais foi bagunçada.
O Augusto tinha o Claudinei Alves, seu velho aliado, para tocar todo o departamento de futebol, e os novos dirigentes corintianos se assustaram com tudo que encontraram. O Nenê do Posto, que foi escolhido pelo novo presidente, o Osmar Stabile, como o diretor executivo ou diretor de futebol da base, o Nenê tem se apavorado com as coisas que ele tem descoberto. Pro Nenê, houve uma inflação em todas as categorias. Do sub-7 ao sub-20, não há uma categoria que não tenha ou não esteja com muito mais atletas do que precisaria. Segundo também o Nenê, os técnicos não conseguem dar treino e muitas vezes precisam dividir o campo em 3 para que todos os meninos possam ser utilizados. Abre aspas para o Nenê do Posto, do jeito que está, precisaríamos de 2 centros de treinamento para dar conta de tantos jogadores, fecha aspas. Importante contar que tudo isso tem um custo, né? Quando você contrata muitos jogadores e também infla a folha salarial com funcionários, na base hoje há muito mais funcionários do que precisaria, o custo acaba aumentando. O Nenê lembra que na sua última passagem como diretor da base, o custo do futebol de base por mês era de 700 a 800 mil reais mensais. Já sob o comando do Augusto, até deixar a presidência de forma forçada, a base custava R$1,5 milhão de reais. E o pior é constatar que, apesar de tantos custos, o futebol do Corinthians na base vai muito mal. No Campeonato Brasileiro, corria-se inclusive risco de rebaixamento. O time tem tido dificuldade em revelar atletas para a equipe principal. E esse é só a ponta do iceberg, ainda há muito mais coisa a aparecer. Vale a lembrança de que o delegado de polícia que cuida do caso Vaidbet, o Thiago, já abriu 10 inquéritos, ou seja, mais 10 investigações contra o Corinthians de Augusto Melo. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Informação importante para torcedores de Corinthians, Santos e Vasco. Esses 3 clubes já iniciaram conversas com um bilionário angolano chamado Mário Gomes. O Mário se tornou bastante rico a partir da criação de uma empresa na Califórnia que explora petróleo e diamantes. E mais recentemente, o Mário passou a fazer negócios na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, e a partir daí decidiu começar a investir no futebol. O primeiro movimento dele foi de adquirir a SAF do Nacional Atlético Clube. Esse negócio está praticamente fechado, os valores não foram revelados, mas ele está adquirindo 70% das ações dessa SAF por 10 anos e pretende fazer do Muriaé um dos principais times do estado. Muriaé que acaba de cair da 2ª para a 3ª e última divisão do Campeonato Mineiro. Pois bem, o The Monaco Group, que é o grupo do qual o Mário Gomes é dono, também pretende criar um fundo de investimentos para ser aplicado em contratações no futebol brasileiro. Vou te explicar o modelo que ele pretende e que inclusive já foi apresentado para dirigentes de Corinthians e também Santos. Há uma conversa preliminar com o Vasco que pode nos próximos dias avançar. Esse fundo de investimentos pretende ser utilizado na aquisição de jogadores que estejam despontando. Não necessariamente esses caras precisam ser contratados pelo Muriaé. Alguns dos direitos econômicos podem até ser repassados ao clube de Minas Gerais, mas a ideia é que esses atletas sejam utilizados em algum clube com quem Mário Gomes tenha parceria. Repare que não tem nada a ver com a SAF, e sim com um outro movimento. A SAF é exclusiva do Muriaé, mas ele também está disposto a auxiliar, a se tornar meio que um investidor em algum clube grande do futebol brasileiro, e hoje as 3 maiores possibilidades são de Corinthians, Vasco e Santos. Surge um menino muito bom no interior de São Paulo. O Corinthians, o Santos ou o Vasco não tem dinheiro para contratar. Esse cara aporta o dinheiro, fica com um percentual de uma venda futura importante. Esse jogador é colocado em um desses 3 clubes com os quais o Mário pretende estabelecer parceria e depois, quando for vendido, o Mário fatura em cima do lucro dessa negociação. Quero falar agora sobre o Corinthians. Péssima notícia. O Timão não conseguiu chegar a um acordo com o Santos Laguna, clube mexicano para quem deve 34 milhões de reais. O pior é que o Corinthians tem somente até segunda-feira à noite para fazer a quitação dessa grana, senão sofrerá um transfer ban. O que é o transfer ban, Nicola? É aquela punição imposta pela FIFA que impede o clube de registrar novos jogadores. O Corinthians tentou ao longo de toda a semana convencer o Santos Laguna a prorrogar o pagamento dessa quantia. Queria pagar uma parte à vista e o restante parcelado. O Santos Laguna, por conta do inconveniente causado pelo Augusto Melo, que prometeu uma série de coisas e não cumpriu nada, não está disposto a fazer novo acordo.
O atual presidente, Osmar Stabile, ainda tem a esperança de que com a confirmação de um impeachment do Augusto nesse sábado possa retomar as negociações e o Santos Laguna se convença a facilitar o pagamento desses 34 milhões. Importante lembrar que durante a semana foi especulada a possibilidade de a patrocinadora master do Timão antecipar o dinheiro, mas a grana que estaria à disposição do Corinthians não chega aos 34 milhões de reais exigidos pelo Santos Laguna pela venda do Félix Torres. Para completar, o jogador ainda é horroroso. Então, diante desse cenário, o que o Corinthians tem é a possibilidade de inscrever o Vitinho, registrar o Vitinho no BID, Boletim Informativo Diário, assim que possível, e se precisar e quiser contratar mais alguém, vai precisar fazer esse registro até segunda-feira, sob o risco de não conseguir registrar esse atleta, a menos que se acerte com o Santos Laguna. Quero falar agora sobre um fenômeno no Corinthians. Foi dessa maneira que Zidanilo, ex-técnico da base do Timão, se referiu a Denner, lateral esquerdo de 17 anos de idade, aquele mesmo vendido para o Chelsea, mas fica no Corinthians até a metade do ano que vem. Nessa quarta-feira participei do Arena SBT e a gente recebeu o Zidanilo por lá. E aí, depois de 3 anos e meio trabalhando na base do Corinthians, eu perguntei, e aí, Danilo, qual jogador da base te chamou mais atenção e que pode explodir no profissional? Danilo se referiu ao Denner como um fenômeno, como alguém com quem, o melhor com quem ele já trabalhou nos tempos de base do Corinthians, e olha que passou muita gente boa nas mãos do Danilo, por exemplo, o Murilo hoje no Nottingham Forest, Robert Renan, o Breno Bidon, entre outros. O Danilo fez excelentes referências e elogios ao lateral esquerdo, que já está vendido para o Chelsea, operação de mais ou menos 10 milhões de euros, ele se muda assim que completar 18 anos, isso acontece em fevereiro do ano que vem, mas como a janela em fevereiro vai estar fechada, o Corinthians vai poder utilizar o Denner até a metade de 2026. Pro Danilo, num clube mais organizado, e o Denner já estaria atuando no time de cima, no profissional, e sendo bastante bem aproveitado. Vale a lembrança de que mesmo com 17 anos, ele já é titular absoluto no Sub-20. No ano passado, quando tinha só 16 anos, ele também jogava no Sub-20, alguém completamente fora da curva, de enorme potencial e muito talento. E o que mais chama a atenção é que o Corinthians tem esse fenômeno na base para a lateral esquerda e no profissional tem 4 jogadores. Se você olhar bem os 4, nenhum deles goza de prestígio junto ao torcedor ou tem a confiança da Fiel. São eles o Angileri, que é o menos pior, o Hugo, que tem muitas dificuldades, o Bidu, que é horroroso, além do Palácios, que está sendo negociado. Bora falar agora sobre o Corinthians. Ronaldo Fenômeno está no mercado procurando investidores para colocar dinheiro no timão. Não é novidade que o Ronaldo gostaria de comprar a SAF do Corinthians, mas ele já percebeu que essa ideia não vai prosperar tão cedo. Qual que é a estratégia do ex-atacante do Corinthians? Encontrar gente com muita capacidade financeira que possa aplicar esse dinheiro no clube, tendo o Ronaldo como um porta-voz e alguém que ajude nas decisões. Vale a lembrança de que o Timão hoje tem 2 bilhões e meio de reais de dívida, a maior dívida do futebol brasileiro. A possibilidade de SAF virou algo fora de cogitação. O Corinthians tem tido toda a dificuldade do mundo em pagar suas dívidas. Nessa última quinta-feira, por exemplo, venceu um prazo para quitação da primeira parcela de um grande acordo com a CNRD, a Câmara Nacional de Resolução em Disputas. O Corinthians não tinha 4 milhões e meio de reais para fazer essa quitação. A promessa do Corinthians é de que até terça-feira, a última data para apresentação do boleto pago, o Corinthians vai conseguir esse dinheiro. E para evitar novas situações como essa, é que o Ronaldo busca investidores no mercado. Resta saber como é que Gaviões da Fiel, sócios e conselheiros vão lidar com essa ideia caso o Ronaldo apresente de fato investidores. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.